Olá, sejam bem-vindos ao canal do Autoconhecimento. Jesus nos orienta a orarmos pelos nossos adversários e por aqueles que nos desejam mal. Portanto, procuremos seguir os seus ensinamentos, orando por estes corações. Sem arroubos à pretensão, mas em nosso canal vocês irão encontrar informações únicas, com a proposta de auxiliar a todos no processo educativo. Portanto, todos os estudos de nosso canal é visando auxiliar na educação de si mesmo. Nós gostaríamos de deixar aqui os nossos agradecimentos a todos os que se inscreveram no canal, bem como também pelos likes e pela indicação do canal. E completando essas notícias iniciais, gostaríamos de também informar que criamos algumas playlists no canal com os estudos que temos levados a efeito no mesmo. Para vocês acessarem essas playlists, basta acessar o menu inicial do canal e um dos itens do menu é exatamente playlists. Clicando nessas playlists, vocês terão acesso aos estudos, que é o Nosso Lar, Vida, inclusive o estudo de hoje, os 19 princípios, lives e alguns outros estudos que temos promovido ao longo do tempo da existência do canal. Para vocês acessarem a página inicial do canal é muito simples, basta clicar em cima do nome do canal ou em cima do logo do canal, vocês acessarão correspondentemente a página inicial. Uma outra forma, no campo de pesquisa do YouTube, digitar ali, tudo junto, reflexões analíticas, e mandar pesquisar, virar lá o canal com o nome do canal, com o logo, e a partir daí vocês poderão acessar a página inicial e, consequentemente, as demais informações. Muito bem, então vamos lá para o nosso estudo. E, como sempre fazemos, nós o iniciamos com uma prece. Então, vamos orar pedindo a Deus e a Jesus o amparo, a assistência amiga, para que possamos chegar ao término das nossas reflexões de hoje dentro daquele clima de harmonia e paz. E que possamos estar dentro daquelas condições de absorver os conhecimentos e orientações a partir dos estudos desta noite. Então vamos à nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico de todos nós, nesses instantes que nos preparamos para iniciar mais um estudo na noite de hoje, recorremos a Ti, Senhor, vos pedindo a permissão para que possamos estar sob a assistência amiga dos nossos mentores e coordenadores espirituais. Te pedimos envolvê-los nas Tuas bênçãos, em nosso preito de gratidão e reconhecimento, te pedindo ainda abençoar todos aqueles corações que, a partir dos planos espirituais da vida, se reúnem conosco em busca daqueles processos de conhecimento, de informações que nos auxiliem a todos em nosso trabalho transformativo dentro das linhas morais e espirituais. Te pedimos ainda envolver a nossa irmã Vicentina, que a partir do plano físico também compõe o estudo desta noite de hoje, e recordando, Senhor, de todos aqueles corações que se inscreveram em nosso canal, vos pedimos as Tuas bênçãos em favor de cada um deles. E ainda vos rogamos abençoar igualmente a todos os corações que vierem a nos ouvir e a nos assistir. Que as informações de hoje
possa nos esclarecer e nos auxiliar em nosso processo de crescimento espiritual. Deixando aqui os nossos agradecimentos por todo o amparo, por toda a assistência, nos pedimos ainda envolver toda a humanidade em tuas bênçãos, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então o estudo de hoje é sobre a tag Vida, na qual nós temos estudado este livro do Aguinaldo Paviani, Vida, seu maior patrimônio. E hoje nós estaremos fechando o capítulo 7º, que tem como título O Homem Velho versus o Homem Novo. E o trecho de hoje nós o intitulamos Perante a Verdade, o Difícil Despertar. Ou Diante da Verdade, o Difícil Despertar. Então, nós, recordando que na semana passada a gente terminou com o Ernestino tendo a necessidade de ser levado ao hospital em função da agressão que ele sofreu por parte dos seguranças do seu genro, Heimann Lauser, que ficou ofendido ali com as palavras que ele dirigiu aos convidados da festa. Na verdade, ele foi apenas sincero e honesto, mas aqui que nós trabalhamos na oportunidade e repetimos quase sempre em nossos diálogos, em nossas conversas, que nós, apesar de falarmos que gostamos da verdade, que queremos honestidade, isso não é bem uma verdade, não. Toda vez que alguém é honesto e sincero conosco, a gente se sente ofendido, nós nos sentimos agredidos pelas palavras ou a nível emocional e psicológico. E a gente devolve ou com outras agressões, ou emburrando, ou cortando a amizade. Então, nós não somos muito adeptos da verdade, não. Tanto isso é verdadeiro que haja visto o que fizemos com aquele que se coloca como a verdade, o caminho e a vida. Então, Jesus nos pontuou sempre, em todos os momentos, a verdade. E, como nós não gostamos dela, a gente resolveu por despachá-lo aqui da face da terra, num triste episódio, em tristes escolhas. Bom, esta é uma realidade que continua até hoje. Então, no fundo, a gente cai mais em um pecado. Além de nós não gostarmos da verdade, da sinceridade, nós caímos na hipocrisia. A gente fala que sim, a gente prega para o outro que sim. Mas a nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas posturas demonstram que não. Então, é aquilo que também nós sempre falamos. Quando a gente cai em um pecado, nós não caímos em um único pecado. Na realidade, nós caímos ou nos incidimos em vários pecados. Quando a gente dá um escorregão, quando a gente dá um tropeção, a gente tem a tendência a sofrer várias quedas. A níveis emocionais e psicológicos e espirituais é o mesmo. Então, quando a gente comete uma falha, um erro, a gente cai dentro de um vício, na verdade, nós estamos arrastando atrás de nós vários outros, não simplesmente uma só coisa. Essa é uma questão bastante, ou deveria ser, pelo menos para nós, bastante preocupante, sobre a qual a gente deveria ter bastante atenção. Mas, infelizmente, nós também passamos a vida de uma forma displicente e muitas vezes preocupados simplesmente com as questões materiais e não damos o devido valor, o devido peso a essas questões espirituais, que no final das contas é aquilo que vai determinar a nossa felicidade ou o nosso sofrimento, tanto no hoje quanto no futuro. E a gente não se importa com isso. Nós procuramos entorpecer a nossa consciência, vivenciando as questões externas ou de puro cunho materialistas. Inclusive, isso nós tratamos desta questão nos episódios anteriores deste mesmo tema, deste mesmo estudo. Bem, então vamos lá ao trecho de hoje, vendo o que o Aguinaldo nos coloca aí para as nossas reflexões. Uma vez mais, a vida
havia pregado uma peça em Ernestino. Jamais ele poderia supor que aquela família, praticamente expulsa das terras desejadas por ele, era justamente a família de Marcelinho. Então, para quem quiser se inteirar melhor da história, é só assistir os episódios anteriores e vai narrando aí a sequência de eventos. Na festa, ele teve, digamos, uma crise de consciência e extravasou sua indignação. No fundo, a sua indignação e sua raiva não era das pessoas, mas de si mesmo. Ernestino vivia um conflito comum para aqueles que desejam fazer a vida valer a pena. Velho conflito do homem velho versus homem novo. Bom, abrindo um parênteses aqui vale uma rápida observação, que depois a gente vai procurar trabalhar isso melhor. Que geralmente, independente da situação, nós temos a tendência de projetar no outro as nossas decepções, os nossos conflitos e as nossas dificuldades. E empurrar também para o outro as nossas responsabilidades. Quando a gente fica frustrado, a gente sai descontando em quem não tem culpa. Então, por exemplo, a gente fica aborrecido em casa por uma atitude da esposa, ou do marido, ou dos filhos. Talvez ali na hora a gente não se coloca, não se posiciona, mas a gente sai com aquilo travado na garganta, vamos assim dizer. Com aquela indigestão emocional e psíquica. E chegando na rua, a gente extravasa isso de repente numa forma agressiva de dirigir o nosso veículo, ou quando a gente não tem um veículo, mas vai pegar o ônibus, a gente se estranha com o desconhecido que nos esbarra, porque a gente está entalado com questões de casa. Às vezes, chegando no trabalho, a gente descarrega sobre o nosso funcionário, ou acaba, às vezes, sendo mais rude com o chefe ou com um colega de trabalho, que não tinha nada a ver com aquilo. Era um problema, a gente está trazendo lá de trás, lá do lar, ou às vezes até da rua, ou às vezes desconta no porteiro, ou seja, naqueles que não tem culpa nenhuma da situação. Isso é muito comum. Foi o que aconteceu aqui com o Ernestino. Ele estava aí sofrendo um processo de indignação, de culpa, de remorso em relação a uma atitude, a um comportamento anterior dele, ele acabou ali descontando no pessoal ali da festa, ele estava reunido ali. Não, o que ele não disse não tenha um cunho de verdade. Sim, o que ele falou era verdadeiro, tinha fundamento. Mas a forma como ele expressou isso, o momento e as razões eram por outros motivos, outras razões. Ou seja, por trás da atitude dele, daquele comportamento inicial dele, tinha outras questões, vamos dizer, mal resolvidas. E isso ocorre conosco o tempo todo. Se nós não fazemos terapia, se a gente não realiza um trabalho de autoconhecimento, de percepção de si mesmo e de transformação, nós acabamos caindo dentro dessas linhas aí, dentro dessas situações. Então, vamos retornar aqui à leitura. Mudanças repentinas, decisões abruptas e radicais, via de regra, não sobrevivem muito tempo. Todo processo de crescimento espiritual é lento e doloroso. Para que haja uma mudança sólida, não pode haver sobressaltos. É preciso um planejamento. Faz-se necessário estabelecer metas e cumpri-las. A luta homem velho versus homem novo não deve ter um vencedor, mas um acordo de paz, uma negociação, um entendimento. Para Ernestino era bem mais difícil. Já contava com quase 80 anos e, após os últimos acontecimentos,
principalmente a perda de Marcelinho, havia concluído que, na verdade, não havia vivido a vida intensamente, mas sim mediocramente. Sim, esta era a definição que ele dava à sua própria existência, uma vida medíocre. Percebi agora que havia cuidado com zelo do seu patrimônio financeiro. No entanto, a sua vida, o seu maior patrimônio, que é o título do livro, ele não soubera proteger. Quantos e quantos vivem dessa forma? Não se dão conta de que a vida no corpo, por mais longa que seja, mais cedo ou mais tarde se extinguirá. O declínio do veículo físico é inevitável. E quando o homem tiver perdido quase tudo, saúde, vitalidade, juventude, apenas lhe sobrarão os tesouros da alma. Ernestino, já recuperado, com 8 pontos na testa, tomava banho no hospital, pois já havia recebido alta. No banheiro, enquanto a água caía sobre sua cabeça, molhando seus cabelos brancos, ele se contemplava no espelho. Não havia mais nenhum traço de beleza física. As marcas do tempo cobriam-lhe a face. Diante aquela imagem refletida no espelho, Ernestino elaborou a indagação mais sábia e mais importante de sua vida. Quem sou eu? Quantas vezes já tivemos a coragem de elaborar uma pergunta tão profunda e, ao mesmo tempo, tão complexa? A indagação não tinha relação com seu sobrenome, com seu dinheiro ou com com os possíveis títulos que possuía. A resposta a essa indagação quase sempre é inquietante. A indagação, quem sou eu? Remete-nos a outras perguntas. Amei o suficiente? Consegui dar conta de mim mesmo? Fui fiel à minha essência ou apenas representei papéis? Inclusive, esse foi um tema do último estudo, os 19 princípios, personalidade. E lá nós trabalhamos alguma coisa em torno desta questão. A nossa personalidade e essência, que tem a ver com essa pergunta aqui. Fui fiel à minha essência ou apenas representei papéis? Todos nós, a maior parte do tempo, a gente representa um papel. Tanto é que persona, ou personalidade, tem a ver com esta questão, com as máscaras. E máscaras eram aqueles objetos que os atores, por volta da Idade Média e na Antiguidade, usavam para representar papéis. Exatamente essa questão. O que eu falo e faço está em sintonia com o que sinto? Emocionalmente, sou um milionário ou um mendigo? Durante a existência, briguei ou brinquei com a vida? Então, repetindo, durante a existência, briguei ou brinquei com a vida? Superei meus traumas ou acumulei tristezas no decorrer da existência? Soube tirar proveito das minhas dores ou me tornei uma pessoa amarga? Consegui acumular amigos na mesma proporção em que acumulei dinheiro? Ernestino não sabia, mas sua consciência
deixava o nível ou estado de sono e emergia para o despertar. Paradoxalmente, aos 75 anos, Ernestino começaria a viver. Então, esse é o trecho do final do capítulo. Aqui nós temos muitas reflexões, muitas indagações super importantes. Então, quando a gente começa a fazer essas indagações, essas perguntas para si mesmo, é que nós estamos começando a deixar o nível, o estado de sono e caminhando para o nosso despertar, ou para a consciência, aquele estado de lembrança de si, ou conforme ele designa, a consciência emergente, ou seja, aquela consciência que está iniciando, está nascendo, está despontando. É nesse sentido que coloca a consciência emergente, que até nós consideramos uma classificação, uma designação interessante, que realmente é válida. Então, vamos repetir, inclusive, esse último trechinho aí, esse último parágrafo. Ernestino não sabia, mas sua consciência deixava o nível ou o estado de sono e emergia para o despertar. Por isso que vai colocar a consciência emergente. Paradoxalmente, aos 75 anos, Ernestino começaria a viver. Mas é interessante que todos nós, na verdade, de uma forma ou outra, ou aqueles que são felizes ou bem-aventurados, acabam mais ou menos em torno dessa idade despertando. Porque a maioria de nós, nem isso. A gente acabamos retornando ao mundo espiritual dentro de um estado de consciência de sono, o que é lastimável, o que é bastante triste e nos traz muitas consequências prejudiciais ao nosso ser. Vai aí promover ainda muita dor, muito sofrimento para o futuro. Isso é inevitável. Porque a única forma de a gente começar a evitar, ou pelo menos nem evitar, começar a diminuir o nosso sofrimento, as nossas dores, ou, como diz alguém aí, as nossas encrencas. Eu não sei se é o Rossandro ou um outro aí que fala isso. Começar a diminuir as nossas encrencas, a gente começa a fazer um trabalho sobre si mesmo. A única forma. E mesmo que a gente comece nesse trabalho, nessa transformação, nessas mudanças, promovendo a nossa mudança, o nosso crescimento, a dor não vai deixar de bater a porta de uma hora para outra, porque a gente já temos todo um passivo de débitos, de construções mal feitas, erradas, equivocadas, ilusórias. Nós vamos ter que derrubar tudo isso e reconstruir. Isso aí é fatal. E, logicamente, esse processo causa desgaste, vai causar sofrimento. Não tem como, gente. É aquele processo da reforma da casa. Não existe reforma fácil. Toda reforma, por mais simples, ela é estressante. Também no terreno de nós mesmos, nos terrenos psíquicos, emocionais, psicológicos e espirituais, vai ocorrer o mesmo, não há como. Até aqui, Cidinho, você queria trazer alguma observação, alguma pontuação? Eu lembrei que quando ele fala assim, quem sou eu? Num dos estudos aí para trás, até falei sobre isso. E logo quando a gente faz essa pergunta, ou alguém nos faz essa pergunta, algum cursinho que a gente faz alguma coisa, a ideia é falar, eu trabalho em tal lugar, eu tenho tantos anos de vida, eu estudo, mas isso é a coisa externa, né? Nunca a gente parou para pensar quem sou eu de verdade. Mas isso eu comentei em umas aulas anteriores aí. Como a Vicentina está bem lembrando ali, é um ponto bastante interessante, é que todos os nossos estudos, eles se vinculam uns aos outros, eles acabam se conectando. Então, atualmente, nós temos desenvolvido 3 estudos, basicamente. Nós temos outros vídeos aí no nosso canal, de lives, que são bastante interessantes, gente
recomendaria a vocês aí dar uma olhada, uma assistida nessas lives. Numa delas, mesmo falando sobre a constelação familiar e outras bastante interessantes, e alguns outros estudos também que já promovemos, já alguns temas já andamos desenvolvendo. Mas hoje nós estamos trabalhando com 3 temas, basicamente, que nós estamos desenvolvendo eles mais amplamente, que é os 19 princípios, esse estudo chamado Vida, que é bem dentro da... Aliás, todos os nossos estudos são dentro das linhas analíticas e psicanalíticas. A gente trabalha bem dentro deste nível, sem aquele viés religioso. Às vezes o viés religioso ele não é muito promotor do nosso desenvolvimento, não. Ele traz mais entraves, mais algumas complicações do que nos auxiliam muito. A gente acaba caindo dentro das linhas de misticismo e essas questões aí de crendices, que tem a ver com crenças. Então, não são linhas muito aconselháveis. Nós ainda não temos ainda aquele patamar legal, amadurecido, para trabalhar dentro das linhas religiosas. Por isso que o Emmanuel mesmo vai nos pontuar, nos dizer que nós necessitamos tremendamente de espiritualidade, mais do que espiritualismo ou religiosismo. O que ele está falando é que a gente precisa da verdadeira religião. O que ele está dizendo, em outras palavras, é isso. Mas a gente ainda não tem aquele amadurecimento para lidar bem e adequadamente com essas questões. E até mesmo porque a religião ainda está muito corrompida, está muito pervertida aí nos seus propósitos e objetivos. E como a gente essas questões vêm de encontro a um comodismo profundo que nós temos, uma preguiça de ser, inclusive também no último princípio, no último estudo, a gente andou falando sobre isso, sobre essa questão. Então, é isso que nós estamos dizendo. Todos os nossos estudos, eles se conectam uns com os outros, eles se interligam, eles se interconectam. Então, os 19 princípios, o Vida, que é o estudo de hoje, o Nosso Lar, também, o livro a respeito do livro do André Luiz e Chico Xavier, O Nosso Lar, eles acabam entrando em interconexão, em conexão uns com os outros. E um acaba explicando ou desenvolvendo o tema do outro. É muito interessante a gente ver isso. E essa proposta aí parece que nos vem do mundo espiritual superior, que a gente, de alguma forma, tivemos o ensejo, a oportunidade de abraçar e desenvolver junto a vocês. Então, essa explicação que você está dando nos mostra que é uma filosofia de vida, né? Essa forma analítica, essa forma de se conhecer, não pegando a crenças religiosas, o misticismo, né? Que acaba definindo uma posição. E é muito abrangente quando atinge a filosofia de vida, a forma de viver, de encarar a vida. Tudo isso contribui para que haja essa ligação, essa interligação de um tema e de um estudo com o outro. Porque viver, todo mundo tem que viver. Agora, a forma de encarar, de fazer essa assimilação é que é importante. Uhum. É verdade, e bastante interessante. Você coloca e também vai nos mostrando que nada é ao acaso. Então, o mundo espiritual realmente trabalha e se movimenta a favor de todos nós. Então, Jesus, seguindo a vontade do Pai, como ele mesmo falou, que ele vivia para fazer a vontade de Deus, que é o nosso Pai, o Pai de todos nós, ele, através da espiritualidade amiga, dos bons espíritos, ele trabalha em benefício de todos nós. E isso vem nos mostrar e vai nos definindo que nada é ao acaso, tudo tem uma razão, tudo tem um motivo e tudo tem uma conectividade. Como a gente está num estado de consciência de sono, a gente acaba muitas vezes não percebendo, não vendo essas questões todas. E esse tema, os temas que nós trabalhamos aqui, têm estreitos vínculos com o Evangelho. Tanto é que todas as capas de fundo nossos,
E nos estudos das quintas-feiras, a gente coloca um tema evangélico, porque fazendo esse link e esta conexão, que nunca falta. Bem, um outro, vamos dizer, espírito que trabalha muito dentro dessas linhas analíticas em cima do Evangelho é a Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Franco. Ela também faz essa abordagem dentro do Evangelho, dentro das linhas psicanalíticas, em vez de ser aquela linha religiosa. E nós seguimos mais ou menos na mesma direção também. Que é a direção terapêutica. Que é a direção terapêutica, por considerarmos ela mais adequada e mais necessária para nós. E religiosismo, nós já estamos trabalhando aí com ele já há 2000 e tantos anos e até mais. 2000 e tantos anos a partir do Cristo, de Jesus, da vinda de Jesus. E antes disso, nós já trabalhávamos dentro dessas linhas. E a gente só fizemos coisas erradas dentro desses meios aí. Então, agora vamos partir para o campo terapêutico, a gente vê se a gente consegue romper aí os grilhões e promover algumas mudanças a nível de crescimento. Mas a gente fez coisa errada porque a gente queria focando somente nos nossos interesses, né? Sempre é. Claro isso. Sempre é. Nunca... Aí passando em cima do outro. Sempre é. No estudo de segunda-feira, 19, princípio da personalidade, falamos lá. Tudo se movimenta com base no nosso egoísmo. Tudo gira em torno disso. É o pecado raiz. É o pecado central. Como a espiritualidade superior bem nos lembra e coloca para Allan Kardec, e o Allan Kardec transcreveu no livro dos Espíritos. Quando ele pergunta qual o pecado, qual o vício raiz, que vício principal, eles colocam muito bem. Egoísmo. Tudo gira em torno disso. Bem, vamos lá então ao tema mais objetivamente. Vamos traçar aí alguns comentários aí. Então, uma vez mais, a vida havia pregado uma peça em Ernestino, que ele jamais poderia supor que aquele que veio se tornar seu grande amigo, que era o Marcelinho, uma criança que ele encontrou, ele veio a conhecer no hospital quando ele teve um problema cardiológico, tinha ligação, na verdade, era filho daquelas pessoas que ele trouxe ali muitos prejuízos para eles, porque ele ficou interessado, cresceu o olho. Aí, ó, a questão do egoísmo. Cresceu o olho, ambicionou as terras, aquelas terras, queriam aquelas terras para eles, juntar elas, ou unir elas ao seu patrimônio, e acabou prejudicando a família dos pais de Marcelinho. Ele acabou comprando a terra a preço de banana, porque os pais não queriam vender a terra, eles eram apegados à sua terrinha. E ele manda lá um jagunço. Ele subornou praticamente. Manda um jagunço lá, e os pais de Marcelinho, em face do medo, do temor, diante de um homem bruto e violento, eles acabam vendendo a terra por um baixo preço. E eles vão para a cidade, mudam para a cidade grande, a cidade de São Paulo, e acaba vindo morrer num acidente de trânsito e deixa o filho pequeno, que acaba sendo cuidado, sendo criado por uma irmã, ou a tia do menino. E muitas vezes, algumas vezes, isso acontece conosco no decorrer da vida. A vida parece que tem aquele condão de nos propor algumas questões para a gente pensar e refletir, que muitas vezes nós não pensamos. Isso para nós passa desapercebido, a gente não dá atenção, não dá peso a essas ocorrências. Mas é aquela história. Tudo que nós fazemos, tudo, gente, a nível comportamental, a nível de atitude, a nível de ação, a nível de sentimento, a nível de pensamento e etc., tudo tem consequência, tudo tem retorno. Nada, por menor que seja, fica sem resposta, fica sem
consequência, é a lei de causa e efeito. Inclusive, nós vamos estudar isso dentro dos 19 princípios, essa lei de causa e efeito. Então, tudo tem um retorno para nós. Se o que a gente fez, ou pensou, ou sentiu, fica dentro das linhas do mal, desejar o mal ao outro, pensar o mal do outro, promover o mal ao outro, seja em termos de desequilíbrio, de falsidade, de mentira, ou de passar o outro para trás, tudo isso vai nos provocar fragilidades, vai nos provocar transtornos, vai nos provocar desequilíbrios, vai nos trazer desarmonia. E a consequência de tudo isso é a doença, ou perdas, vários tipos de perdas. Então, se você acaba, por exemplo, sendo enganado por um bandido que te passa a mão em alguns reais seu, não importa aí a quantidade, se 10, se é 1.000, 3.000, 10.000 ou 100.000, dependendo das suas posses e condições aí. Nada disso é o acaso, isso tem uma razão, tem um motivo para que isso ocorreu. Com certeza a gente provocou isso nessa mesma vida, prejudicando os outros, trazendo dano aos outros. Então, toda vez que a gente traz algum tipo de prejuízo para o outro, a gente vai ter uma consequência, a gente vai ter uma repercussão, mais cedo ou mais tarde. E benza a Deus queira vir antes, mais cedo, nesta mesma vida, porque muitas vezes, às vezes, isso se transferem para as próximas vidas. Então, por exemplo, nós vemos os políticos aí, pegando um exemplo bastante contundente, bastante evidente para todos. Então, a gente vê os políticos aí fazendo tantas as coisas erradas, trazendo prejuízo, dilapidando o patrimônio público, o cofre públicos. Em consequência, a gente vê milhares de pessoas tendo que trabalhar mais tempo, poderia aposentar antes, mas como eles roubaram todo o dinheiro da Previdência, deixaram lá um rombo. Então, tem gente aí que tem fortunas espalhadas aí pelo mundo. E a pessoa acaba morrendo sem desfrutar de tudo aquilo. Aí vem os filhos atrás e malbarata aqui de todas as formas, às vezes nem aproveita aquilo também, e a coisa acaba se perdendo por aí. Mas, lá no país de origem, lá no caso nosso, e isso não vale só para nós, isso vale para a humanidade inteira, para o mundo inteiro. Então, fica pessoas morrendo nas filas de hospitais, morrendo por aí afora porque teve que trabalhar até mais tarde, não teve investimento em educação, em segurança, e uma série de fatores. Então, isso vai trazendo danos e prejuízos de todas as montas, de todos os feitios. E danos a si mesmo, é o mais importante. Lógico. Dano a si mesmo, porque é consequência. Logicamente, como a gente tem falado, os prejuízos a si são inevitáveis. Agora, muitas vezes essas pessoas morrem, tudo bem. Alguns morrem num quadro de degradante de saúde, que com todo o dinheiro vem um câncer e eles não conseguem curar aquilo, ou outros quadros de doenças, de complicações, mas isso é só o começo. Alguns, às vezes, nem por isso passam. Às vezes são assassinados, outras vezes tem morte violenta de trânsito, e a gente fica, não. Mas e as atitudes deles? E o que eles fizeram? Onde fica? Eles escapam da lei humana, porque a lei humana é conivente com eles. Aliás, foram eles mesmos que criaram as leis. E eles não criam as leis para se prejudicar. Eles criam as leis para se auto-beneficiar. E nesse processo, eles beneficiam tanto a si mesmo quanto os bandidinhos. Então, tanto o malzinho, aquele que é mal, pequenininho ali, que bate a carteira nas esquinas, rouba os celulares nas esquinas, quanto o traficante de droga, quanto o traficante humano, quanto aqueles que dilapidam a natureza, matam os animais, todos vão se beneficiando. Porque a lei não pode passar a mão na cabeça de um e exigir de outro, apesar que muitas vezes isso ocorre e acontece. Mas, geralmente, de uma forma geral, passa de um âmbito geral a mão na cabeça de todo mundo. Então, os juízes estão dentro desse quadro, porque tem que seguir a lei que eles propuseram e acabam se defendendo os marginais, os bandidos.
tanto de colarinho branco, aqueles de terno e gravata, de paletó, que estão aí no Congresso, na administração pública federal direta, na presidência, etc., etc., quanto também todo mundo, os perrapatos também, acabam se beneficiando mais ou menos da situação. Bem, aquilo que nós estamos lembrando aqui, Vicentinho lembrou, a gente está colocando. Isso vai trazer prejuízos, isso vai trazer danos, vai trazer consequências. A pessoa chega do lado de lá ainda querendo ir para o céu. Não há como. O céu não é um ambiente para a pessoa falsa, para a pessoa que prejudica o outro, para a pessoa que provoca prejuízos à natureza, às pessoas, à sociedade. Não é lugar. O lugar para essas pessoas é o inferno. Então, é aquele lugar que Jesus define. E ali haverá choro e ranger de dentes. Para lá é que eles serão remetidos. E ali começa o seu expurgo, as suas dificuldades, os seus problemas, o seu sofrimento. Aí a pessoa nasce, vai renascer novamente, vai voltar, porque ela tem que cumprir com as leis divinas. Escapou da lei humana, mas da lei divina nenhum de nós escapamos. Aí nós vemos crianças nascendo, portadores de câncer, cegueira, transtorno, problemas de deficiências mentais de todas as ordens. A gente, tadinho. Não, não existe tadinho no universo. Deus não é um ser mau. Não é aquela pessoa, aquele algo maligno que sai impondo desgraça sobre os outros. Não. Tudo isso, essa desgraceira, essa infelicidade que existe, foram nós que a construímos em algum momento. Se as causas não estão nesta vida atual, com certeza vai estar numa vida anterior. Isto aí é fatal. Vamos falar isso. Nessa evidência que você está dizendo aí de causa e efeito, ação e reação, eu costumo muito falar, e eu gosto de falar isso para despertar as pessoas. Igual nós temos a contabilidade, existe a contabilidade divina. Nada fica ao léu. Entendeu? Qualquer dano que a gente fizer, ou conosco mesmo, ou com o outro, ou no meio ambiente, em qualquer situação, ficará gravado na contabilidade divina aquele gesto ou atitude nossa. Assim. Então, eu gosto muito de falar da contabilidade divina. As pessoas até assustam na hora. Eu ainda brinco assim, gente, o Big Brother é filmado 24 horas. A vida de todo mundo é assim. Pois é isso aí. E como nós sempre também falamos nas conversas com pessoas mais próximas a nós, a gente diz o seguinte: se nós, ou mesmo até os espíritos, aqueles espíritos imperfeitos, brincalhões, que gostam de se vingar, etc., zombar dos outros, trazer prejuízo aos outros, que existem essas influenciações espirituais negativas, então, se eles e nós tivéssemos um pouquinho de esperteza, de inteligência, a gente evitaria fazer o mal, fazer o dano ao outro, assim como diz o ditado popular, o diabo foge da cruz. Porque falar mal da vida alheia, qualquer tipo de dano, prejuízo a gente faz ao outro, isso traz inevitáveis e não tem como fugir consequências. E as consequências não vai ser de felicidade. Eu não propus felicidade para o outro, eu não ajudei o outro a crescer, a se harmonizar, a se equilibrar, a se iluminar. Então, se não é o bem que eu estou fazendo, a gente colhe de acordo com aquilo que a gente semeia. Isso é inevitável e não tem como fugir disso. É uma questão de tempo. Portanto, desde o bebê, desde o embrião ao velho, e todos nós somos espíritos e todos nós já vivemos antes, a gente recolhe aquilo que semeamos pelas estradas da vida. E assim são os pais, os tios, os irmãos, aqueles que se dispõem a cuidar do outro. Nada é ao acaso. Bem, na festa, o Ernestino teve, digamos, uma crise de consciência e veio a extravasar a sua indignação. Mas, no fundo, a sua indignação
e a sua raiva não era das pessoas, mas de si mesmo, em face de constatar, de verificar os seus erros, os seus pecados anteriores, ou seja, os danos e prejuízos que ele causou a alguém que veio a lhe ser querido, que era uma pessoa que se tornou querida, ou que ele veio a ter uma grande afeição por ela quando veio a conhecê-la. E isso muitas vezes ocorre conosco, por isso que a espiritualidade muitas vezes vai falar, cuidado de como você age, como você se comporta com aquele desconhecido que se aproxima de você, seja um mendigo, seja quem for. A gente não sabe quem está ali. Hoje a gente não tem lembrança, a gente não reconhece aquelas pessoas que aproximam de nós. Porque isso está apagado da nossa memória, da nossa mente atual, do nosso cérebro atual. Mas ali pode estar alguém que já foi o nosso filho, já foi o nosso irmão, ou já foi o nosso pai, alguém de alguma forma que tem uma ligação conosco afetiva, que naquele momento a gente não se dá conta, não se apercebe e não temos consciência disso. Então, tratar bem a todos é de uma ordem. Muitas vezes a gente não pode, muitas vezes ou não temos condições de atender quem nos procura ou quem se aproxima da gente. Chega um mendigo aí te pedindo dinheiro, alguma coisa. Mesmo que você não queira dar ou você não tenha para dar, você não precisa tratar mal o outro. Trate-o bem, com respeito, com carinho. Você não vai atendê-lo, mas isso você pode dar. Isso está ao alcance. A outra pessoa, às vezes, dependendo do seu nível evolutivo, pode sair com raiva, com ódio de você, mas é um problema dele. Você o tratou com respeito. Você o tratou de uma forma cristã. Então, isto que é importante. Temos que ter cuidado. Independente, porque mesmo que a pessoa não tenha nenhuma relação conosco, não tinha nenhuma correspondência, a gente deve tratá-la bem de qualquer forma, independente de qualquer coisa. Então, a gente vai tratar o outro bem, não é porque o outro teve ou não relação afetiva comigo. Vou tratar ele bem, porque esta é da lei divina, é da lei do amor, que nos propõe solidariedade, fraternidade, entendimento, compreensão, respeito. Como é que eu vou amar o outro sem respeitar? Então, o mínimo que nós podemos fazer, nós começamos a aprender a amar os outros através do respeito. Começa por aí. São os passos iniciais que nós damos na direção do verdadeiro amor. Ter respeito pelo outro. Bem, então, independente, como nós estamos falando, independente das questões, a gente vai tratar o outro independente de. Agora, obviamente, quando você chega no plano espiritual, e lá no plano espiritual nós temos a tendência, pelo menos daqueles que procuram autocrescimento, né? Porque os que querem as trevas, muitas vezes não fazem esse processo. Não quer dizer que não venha a fazer, fazem também, mas pode ocorrer da pessoa não vir a fazer o processo de uma autoanálise. Mas lá, em função que lá a gente tem uma expansão melhor de consciência, uma expansão melhor da vida, quando você começa a rememorar, repensar as suas atitudes, as suas posturas, e revivendo aqueles momentos lá, de repente, se você descobrir que aquela pessoa que você maltratou e até prejudicou, escorraçou de perto de você, é uma pessoa querida, vai ser muito mais doloroso, vai ser muito mais difícil, tenho certeza. Porque se for alguém desconhecido, ainda vai lá, mas diante de Deus, todos nós somos irmãos. Todos nós temos o mesmo peso e a mesma medida. Então, vamos pensar com carinho aí. Mas esses conflitos que o Ernestino vivenciou, e começou a passar aí, é muito comum para aqueles que querem fazer a vida valer a pena, como o Aguinaldo Xavier nos coloca aqui. Então, para aqueles que desejam fazer com que a sua vida vale a pena,
Porque muitas vezes nós vivemos uma vida de futilidades, uma vida totalmente vazia. E é por isso que a gente sai correndo de uma festa a outra, de encontro ao outro, de um lugar ao outro. A gente vive correndo para a praia, ou às vezes mesmo para ir dentro da igreja, ou para os amigos, para os botecos, para os encontros, para desfrutar essa vida, porque a gente sente um vazio existencial e a gente acha que, colocando, nós nos entorpecemos nessas questões, a gente é uma fuga da sensação desse vazio. Mas é esse tipo de processo, ele não resolve, ele não soluciona, porque o vazio ele persiste. Então a gente só consegue, vamos dizer, tamponar aquilo momentaneamente. Por isso a gente está precisando sempre correr atrás de alguma coisa. E alguns aí têm se lançado em vícios mais complexos, vícios do alcoolismo ou até mesmo da drogadição ou do sexo. Tem várias formas de fuga aí dessas questões e que não dá solução. Sempre nos deixa um gosto amargo na boca, porque a gente sempre vai sentir um vazio. Porque, na realidade, igual esse exemplo que você está dando, das pessoas que ficam naquele corre para cá, corre para lá, busca isso, busca aquilo, né? Tudo isso é externo. E o externo não traz a tranquilidade interior. Porque hoje eu estou no teatro, amanhã eu estou no cinema, depois da manhã eu estou no show, depois da manhã eu estou não sei aonde, na praia, né? Aquela busca constante, igual muita gente fala assim, não, quando eu aposentar eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, e ainda cobra do outro que aposentou e está mais tranquilo. Aí você vê, porque tudo é externo, essa busca não traz a interiorização, não traz a tranquilidade, não traz a harmonia interna. Na verdade, não traz satisfação, né? Ele não nos satisfaz. A satisfação é só momentânea. Bem, então, para aqueles que começam a viver esse tipo de conflito, é comum porque é o velho conflito entre o homem velho e o homem novo. Ou seja, aquilo que eu sou é o homem velho. E aquilo que eu desejaria ser é o homem novo. E que muitas vezes essas pessoas que estão em busca de si mesmas, o que eles desejam? Ter uma vida equilibrada, ter paz, ter tranquilidade, ter um bem-estar. Isto é o homem novo. Só que vai esbarrar, vai enfrentar ainda aquilo que ainda nós somos. Pessoas raivosas, pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes, pessoas vaidosas, pessoas extremamente egoístas, etc, etc, etc. Mudanças repentinas, decisões abruptas e radicais, via de regra, não sobrevivem muito tempo. Essa é uma outra questão que muitas vezes, quando a gente começa a despertar para essa realidade ou para a possibilidade do homem ou da mulher novas, que nós podemos vir a ser, a gente já gostaria de se transformar de uma hora para outra. E muitas vezes tem que tomar até cuidado, porque muitas vezes a gente começa a se iludir, achando que nós já estamos transformando, nós já estamos mudando, porque a gente começa a frequentar uma casa espírita, ou começa a fazer uma atividade de fraternidade ou de caridade, fazendo diversos tipos de atendimento ao outro, seja servindo sopas na noite, ou distribuindo roupas, ou atendimento de diversos tipos. E a gente já acha que já estamos transformando. Não estamos, gente. Isso não ocorre assim. E aquilo que eu estou lembrando aqui, ó, decisões abruptas, mudanças repentinas, radicais, via de regra não sobrevive muito tempo. A gente pode passar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas chega um momento que tudo desmorona, e não tem fundamentação real. Então, os fundamentos reais e verdadeiros têm que passar pelo processo do autoconhecimento. Sem isso, e de um trabalho sobre si mesmo. Sem isso, o risco de estarmos dentro da ilusão é muito grande. Quase que 100%. Então, vamos atentarmos. E outra coisa, todo o processo de crescimento espiritual é lento e doloroso. É lento porque, como eu já falei, nós já trazemos todo um passar milenar de problemas, de dificuldades. E é doloroso porque enfrentar as nossas sombras, enfrentar aquilo que nós somos,
não é fácil, não é gostoso, não é algo satisfatório. Porque a gente olha para si mesmo, a gente vai se deparar com coisas que são desagradáveis. É que a gente tem falado, nós somos mentirosos, nós somos hipócritas, nós somos fingidos, nós muitas vezes temos vários tipos de maldades dentro de si. Muitas vezes essa maldade ela se expressa de diversas formas, às vezes de desejar o mal ao outro, às vezes numa língua ferina, numa crítica, às vezes reclamando, manifesta de diversas formas esses traços de maldades em nós, porque nós somos ainda imperfeitos, então nós portamos uma série, vamos dizer, milenagem de quantidade, uma multidão, assim, milhões de erros, de falhas, de imperfeições. É dentro dessa ordem, em muitas coisas. E nada disso é gostoso, nada disso. A gente vai ficar alegre e contente observar que nós somos. Isso traz dor, isso traz sofrimento. Daí, a gente tem que ficar muito atento que muitos também não querem trabalhar sobre si mesmos, não querem voltar para si, se ver, a se observar por causa disso. Porque esse enfrentamento ele é doloroso. Então, muitas vezes, nós fugimos dessas questões. E tem um perfil de personalidade que esse perfil, então, nossa, o perfil do guloso. O guloso, então, ele sempre foge de si mesmo, porque ele não consegue se encarar a si mesmo. Então, é realmente um problemaço, uma dificuldade tanto. Bom. Lembrando que o guloso não é só de alimento, deixar claro aí. A Vicentina está lembrando lá de dentro que a gula que nós referimos não é só na questão alimentícia, alimentar. A gula que nós referimos aqui é uma gula que abrange a área espiritual, psicológica e emocional e também física. Então, a pessoa que faz muitos cursos, ele é um guloso. A pessoa faz curso de medicina, curso de filosofia, curso de engenharia, curso de mecânica, estuda isso, constelação familiar, espiritismo, catolicismo, filosofia, e aquilo. Ele é um guloso. Guloso de conhecimento, de informação. Então, a gula nesse sentido. E a pessoa vivencia a gula também a nível emocional. Ela tem que ter várias emoções diferentes. Então, tem uma gula de viver as coisas. E também vai refletir também na gula, no prazer alimentar também. E é interessante, gente, que o guloso, ele não é aquela pessoa que come muito. Não é nesse sentido de quantidade. Porque a gula do guloso, ele quer desfrutar da variedade. Da diversidade. Então, é um outro tipo de gula que nós nos referimos, uma gula muito mais abrangente, tem um espectro muito maior, como você está podendo ter uma noção aí, uma vaga ideia do que seja. Mas isso nós vamos trabalhar naquele curso que a gente está falando para vocês diversas vezes, do estudo do psiquismo dos seres humanos através da psicologia dos eneatipos ou da personalidade através do Enneagrama. Nós estamos mencionando isso aí muitas vezes. Aí. Bom, e o aqui ele dá uma resposta para essas situações. Né? Para que haja uma mudança sólida, não pode haver sobressaltos. Então, é um processo, e todo processo é passo a passo, degrau a degrau. Não dá para simplesmente saltar para o último degrau. É impossível. E mesmo que você encontre um meio, uma forma de fazer isso, você vai quebrar a cara mais tarde ou mais cedo. É inevitável também. Porque a coisa tem que ser pouco a pouco mesmo. A construção é tijolo a tijolo. É assim que a gente constrói a parede. E da parede constrói a casa. E vai por aí afora. Então, é preciso fazer um planejamento, estabelecer metas e cumpri-las. Só que a gente fala sobre trabalho sobre si, esse trabalho de autotransformação, a gente não pensa nessas questões. E, na verdade, nós não temos, muitas vezes, nem sabemos como fazer isso. Como seguir um trabalho organizado, coordenado, de forma direta e objetiva.
Nós estamos muito assim, perdidos nessa questão toda, porque a psicologia não trabalha sobre isso. Trabalho focos determinados, específicos das questões emocionais e psicológicas, mas ele não propõe um trabalho para se desenvolver, se autodesenvolver desta forma. Ela pega aqueles pontos mais nevrálgicos e tenta resolver aquilo ali. A religião nem está se lixando para isso, minimamente. O negócio dela é você acreditar em Jesus e, para isso, você trazer dinheiro para a minha igreja, me dar aqui para eu ter uma vida boa. Então, a gente vê a igreja, tanto católica quanto protestante, em todas as suas linhas aí, os pastores e padres vivendo de pompas e circunstâncias e os fiéis socando dinheiro nessa turma. Bom para eles, pelo menos por enquanto aqui nessa vida. De futuro, só Deus sabe as consequências e os prejuízos. E para nós também, que a gente começa a ter prejuízo desde agora, dando dinheiro para os outros. E a gente também vai pagar por isso, porque quando a gente aceita acreditar numa mentira, numa farsa, nós fizemos uma escolha. Então, a gente tem muito nego religioso chegando lá de lá, julgando culpa. É meu pastor, é o padre lá que me enganou. Você fez uma escolha. Você é inteligente, você tem consciência, você tem conhecimento, você tem informação, você tem acesso ao livro sagrado, tanto quanto eles têm. Antigamente, lá por volta de 1300, qualquer coisa, você ainda podia alegar, porque era tudo em latim e a gente não tinha acesso à Bíblia. Mas veio aí John Cliff, Lutero fazendo a reforma e popularizando a Bíblia. Então, hoje, todo mundo tem acesso à informação. Então, se você é enganado porque você quis, você fez uma escolha, você fez uma opção. Então, começa a se perguntar, por que você está indo nesses ambientes? Que troca que você está recebendo? O que você está trocando com Deus? E Deus não troca. Você vai estar trocando, na verdade, com o diabo, porque Deus não se predispõe a isso. Então, vamos pensar. A luta homem velho versus homem novo não deve ter um vencedor, mas um acordo de paz, uma negociação, um entendimento. Isso aí é óbvio, porque muitas vezes as pessoas acham que nós temos que destruir o nosso ego, destruir as nossas sombras, esses quadros infelizes que temos dentro de nós. Ou seja, conforme dentro da linguagem que a gente utilizou no último estudo dos 19 princípios acerca da personalidade, então nós construímos um falso eu. O nosso falso eu já é exatamente esse conjunto de equívocos e de erros, todo esse desequilíbrio aí, de mentira, hipocrisia, invejas, medos, gulas, vaidades, preguiças, raivas, luxúria, avarezas, de todas as ordens e de todos os tipos. O nosso falso eu é esse conjunto de desequilíbrio. Só que ele é necessário. Se ele veio a existir, de alguma forma é necessário. Aqui que nós falamos no estudo da segunda-feira, dos 19 princípios, personalidade. Venham ali, assistem lá, que nós estamos colocando isso, explicando essa questão. Nada no universo vem a existir sem que Deus o permita. Se Deus o permitiu, é porque ele é necessário de alguma forma, em alguma medida. Então, tem uma razão e um porquê dele vir a existir. Porque aquilo que é inútil, Deus não permite que exista. Então, a gente não tem conhecimento desse tipo de coisa, porque ele não existe, simplesmente não existe. Se veio a existir, tem uma razão, tem um sentido, tem um motivo, tem um porquê. Então, tem, de alguma forma, uma certa necessidade daquilo. Então, o nosso falso eu, ele é necessário em alguma medida, em alguma proporção e por alguma razão. Então, na verdade, nós então, nem tem como destruí-lo. Nós vamos ter que fazer é transformá-lo. Então, nós temos que transformar a nossa luz, as nossas trevas em luz. E não fazer aquilo que a gente faz hoje, conforme Jesus nos pontua no seu evangelho para nós. Que nós, na verdade, na nossa atitude atual, a gente pega a luz que a gente recebe de Deus e a transformamos em trevas, nas nossas dificuldades. Então, Jesus está trabalhando exatamente sobre isso. Então, nós vamos ter que fazer o processo
contrário. Nós vamos ter que parar de transformar a luz divina em nossas trevas e, ao mesmo tempo, pegar as nossas trevas e realmente retransformá-la em luz, porque o princípio dela é divino. Nós é que distorcemos, manipulamos e projetamos a escuridão. Então, isso vem de nós. E a gente tem que mudar esse foco. Quando você falou que Deus permitiu, aí eu lembrei daquela história. Porque a gente é muito míope. A gente acha que é por causa disso, daquilo, então eu não mereço, porque minha família... Gente, a minha família é igual a família do outro. Tem gente que já me falou assim, nossa, não foi com a minha família, você acredita? Olha, mas sua família é igual a minha família, a família do João, do Pedro, do Joaquim. Então, nos mostra essa necessidade que nós temos de não sermos míopes, porque a gente acha assim, não, aqui e agora. Tem toda uma história, tem toda uma situação, igual você deu os exemplos lá dos políticos, ação e reação, sintonia, tem todo um trabalho em cima. Então, tem que ver o que é que eu estou sintonizando para eu passar por determinadas situações. Então, tem todo um trabalho íntimo para a gente fazer. Bom, é aquela história. O Ernestino já contava com quase 80 anos e, após os últimos acontecimentos, principalmente a perda de Marcelinho, ele chegou à conclusão, fazendo uma revisão da vida, que, na verdade, ele não havia vivido a vida de uma maneira intensa, real e verdadeira, mas sim de uma forma medíocre. Isso que ocorre conosco. Na verdade, todos nós vivemos uma vida medíocre. A gente acha que estamos vivendo de uma forma intensa. Eu vivi intensamente, porque eu viajei muito, tive muita aventura, fui para o Amazonas, escalei serra, pulei de penhasco, nadei no mar, nadei com tubarão, com baleia, com golfinho, com jacaré, piranha, peixinho, piaba, bagre, tudo que é tipo. Então, a gente acha que tem uma vida intensa. Não. O que você fez para você? Você vai morrer de mãos vazias, meu filho. Você pode ter conhecido a terra toda, diversos países aí, mas o que isso vai valer de lá para você do lado de lá? Nem um centavo, nem um tio. Da mesma forma, a pessoa que chega nos postos mais altos, é o presidente da República, fui presidente da República, fiz isso, fiz aquilo, muitas vezes não para o bem. Porque se o cara chegou do lado de lá, chegar no plano espiritual, ó, eu promovi o crescimento da população, erradiquei a pobreza, ajudei todo mundo chegasse às escolas, se educasse, todo mundo tivesse saúde, todo mundo tivesse acesso ao remédio, à faculdade, ao estudo. No meu país, ó, não existe mais violência, todo mundo tem acesso a tudo que quer, que deseja, o que necessita. Esse ganhou o céu, realmente. É isso, vai chegar, o Jesus vai vir de encontro para buscá-lo. Ele fez o bem o tempo todo. Mas é isso que nós vemos? Pois é. A gente vê pessoas roubando e gente defendendo os bandidos ainda. A gente se dá o direito de defender os larápios. Como diz o meu bandido é melhor do que o seu bandido. Aí começamos a matar uns aos outros por causa dos bandidos. Mas isso também tem explicação, como nós já explicamos em estudos anteriores. A questão de sintonia, e o bandido, quando ele vem, ele não nasce sozinho. Ele nasce junto com seus comparsas. Então, no fundo, nós somos comparsas dessas turmas. Nós estamos em estreitas vinculações com eles. E quando eles forem levados para os mundos primitivos, nós o acompanharemos. E lembre-se, isso já não é de hoje, essa história. Porque isso já é velho. A igreja mesmo conta isso, que quando Lúcifer caiu do céu, ele foi exilado no abismo, ele levou atrás de si 1/3 das estrelas do céu, ou seja, os seus comparsas, os seus apoiadores, porque ninguém sobe ao poder sozinho. Sempre tem aqueles que apoiam. E essa turma, quando renasce, ele renasce junto com a sua turma, junto com os seus. Por isso que Jesus vai dizer, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então, se você está sendo enganado, porque você está em sintonia com aquilo ali. Então, você está reconhecendo a voz daquele que está conversando com você. E, com certeza, não é a voz de Jesus, não. A voz de Jesus não se propõe rancor, ódio, perseguição, maledicência, ripar os outros. Não. Ele propõe
é compreensão, entendimento, aceitação, fraternidade, respeito. Bem diferente. Bem, e muitas vezes, nós precisamos de um choque desse da vida, a perda de alguém, para que realmente a gente venha pensar, refletir em algo mais nas nossas vidas. Infelizmente, se não fosse choques, uma doença grave, um problema financeiro, essas quedas que nos sacodem em profundidade, a gente ficaria num estado de inconsciência deplorável. Ele não teria a mínima chance. Mas, pelo menos, essas situações, essas circunstâncias, essas questões nos acordam em alguma medida, pelo menos, e por algum tempo. Ou seja, não deixa a gente dormir embalados em belos sonhos de Cinderelas, e nem Brancas de Neves, e nem de Polianas. Então, de alguma medida, a gente é arrancado, nem que seja por alguns instantes da nossa vida, das nossas ilusões. A gente é sacudido. Graças a Deus que essas coisas ocorrem em nosso benefício. A maioria de nós não sabemos aproveitar essas ocorrências. E muitas vezes porque a gente acaba caindo no quadro de revolta, de fica ainda mais brigado com Deus, de reclamação, de raiva. Então, em vez da gente fica, como o Vicentino está falando aí, a gente fica mais perturbado ainda. Se a gente aproveitar a oportunidade para acordar, para despertar, não. A gente, mais uma vez, chutamos a própria cara e perdemos a chance, perdemos a oportunidade de fazer algo em benefício mesmo. Mas, graças a Deus, não foi o quadro do Ernestino, porque a maioria de nós fazemos isso. Então, a gente perde alguém mais próximo a nós, um pai, uma mãe, um filho, um marido, esposa, um irmão, seja o que for, a gente passa alguns tempos em choque, assim, né? Meio, o que é isso? Como é que é isso? Olha, existe morte, a morte é um fato, e depois a gente volta a dormir outra vez e continuamos na vidinha de sempre, sem mudar um tio. Isso ocorre com a maioria. Mas uma pequenina minoria, uma ou outra exceção por aí, aproveita o momento e começa a pensar na vida. O que eu fiz? O que eu andei fazendo? O que eu andei aproveitando? O que eu andei... E minha vida agora? Está se resumindo a quê? Realmente eu vivi a vida? Não. Vivi de balada em balada, em busca das sensações, corri atrás das coisas que agora... Bem, sim, esta era uma definição que ele dava à sua própria existência, uma vida medíocre. Então, com toda aquela coisa que ele viveu até os 75 anos, correndo, ele acumulou dinheiro, acumulou fortuna, ele era muito bem visto pela sociedade, ele era admirado, vivia nas festas, nas baladas aí mais chiques e mais das alta roda. Com tudo isso, ele conclui que a vida dele foi medíocre, que não tinha nada de real, de verdadeiro, de fundamental. Não tinha amigos reais e verdadeiros, porque os amigos... uma vez eu vi alguém famoso aí dizer que a situação muitas vezes era ruim, porque ele nunca sabia que se aquele que aproximava dele é por interesse, porque realmente gostava dela mesmo. Isso ocorre com os famosos e com os ricos. Ele nunca sabe se quem está aproximando lá está aí de olho nas possibilidades que você lhe oferece de alguma forma, ou se realmente está interessado em você. Isso aí é fatal dentro da situação. E como nós vivemos um mundo de pessoas egoístas que só querem passar os outros para trás e se dar bem, porque nós vivemos dentro dessa situação, nós corremos atrás dessas coisas, então dá para se perceber, né? E aquela história que o bom julgador por si se julga. Então, quem também está nesses postos também fez o mesmo. Por isso que chegou lá. Chegou lá, aproveitando dos outros, muitas vezes. Como é o caso dessa pessoa mesmo, que a gente está citando aqui, não vou dizer o nome, quem que é. Uma pessoa famosa. Bem, quantos e quantos vivem dessa forma? Essa aqui é a questão. Quantos e quantos? Aí cabe aqui não olhar para o outro, mas olhar para nós mesmos. Cada um aí olhe para si.
Estou vivendo dentro desse quadro, desses quadros aí? Então, não importa se eu tenho riqueza, se eu estou no médio, ou se eu estou nas faixas mais miseráveis da vida. Não importa a situação. A gente vive de alguma medida, em alguma proporção, dentro desses quadros, dessas questões. Bom, quantos não se dão conta de que a vida no corpo, por mais longa que seja, mais cedo ou mais tarde, se extinguirá? Esse é um sonho dos ricos, dos poderosos, dos famosos. Viver para sempre aqui na Terra. Hoje mesmo estava vendo numa reportagem de jornal aí falando, alguém do Google falando que, não sei exatamente quantos anos, mas não sei se é 30 anos, alguma coisa assim, que o ser humano conseguirá viver eternamente. Gente, isso é impossível, é uma grande ilusão, uma grande besteira, não há como. As pessoas muitas vezes sonham, por exemplo, com a inteligência artificial, eu transferir a minha memória, a minha consciência para um computador, uma máquina, filme de ficção científica. Mas, se são as minhas memórias, não sou eu, são as minhas memórias, as minhas lembranças. Não sou eu, não é o meu ser. O nosso ser é impossível se acoplar. Você pode até criar um robô amanhã que traz, como tem alguns filmes de ficção científica já propõem isso. Tem aquele robôzinho lá que está com todas as suas memórias, todas as suas lembranças. É exatamente isso. Eles só esquecem desse detalhe. É as suas memórias, as suas lembranças. Não é você. O ser real é impossível. Então, não há como. A vida no plano material, ela é temporária. E isso vale para a Terra e para todas as instâncias universais. Não existe nenhum planeta, nenhuma sociedade evoluída do cosmos que vive a vida material eternamente. Alguns alcançam mais tempo, até mesmo em função das situações, das circunstâncias em que eles se encontram. Então, nos planetas mais evoluídos, aqueles planetas que atingiram níveis de evolução mais extraordinárias, você pode até viver milhares de anos lá no corpo, não no corpo material de carne, não. Nos corpos energéticos, porque no corpo material mesmo também é impossível. Então, a gente já tem informações e definições. A própria ciência mesmo já define isso, que o ser humano ele pode conseguir viver, em média, 150 anos, dentro de um corpo saudável. Então, a média de vida do ser humano atingiu os limites de 200 anos. Quando a gente estiver naquele esteio de equilíbrio, de desenvolvimento, mas isso não é para todos. Bandidos, safados, aqueles que prejudicam os outros, nunca conseguem isso. Isso é impossível. Isso é para o ser humano equilibrado. Então, uma pessoa equilibrada consegue viver no corpo físico até 200 anos, quando a gente não tem nenhum resgate a fazer em termos kármicos ou diante das leis divinas. Tá? Já bem falado, porque todos os prejuízos que a gente causa ao outro vai refletir mais tarde ou mais cedo no nosso corpo físico. E isso delimita e impõe as condições de vida que a gente vai levando aqui também. Então, vamos pensar. Bem, o declínio do veículo físico é inevitável. Isso a gente está acabando de dizer. E quando o homem tiver perdido quase tudo, saúde, vitalidade, juventude, apenas lhe sobrarão os tesouros da alma. Então, até repetir isso. O declínio do veículo físico é inevitável. Não tem jeito. E quando o homem e a mulher tiver perdido tudo, ou quase tudo, ou seja, saúde, vitalidade, juventude, apenas lhe vai sobrar os tesouros que nós construímos por dentro de nós mesmos, ou da alma. Isso é que permanece. E é isso que vai nos determinar o que seremos e como estaremos no mundo espiritual, quando a gente deixar o corpo físico, o carro biológico, retornando para o plano espiritual, isso aí vai determinar o nosso lugar. Por isso que eu acho engraçado a gente sonhando chegar em nosso lar, os espíritas, por exemplo, chegar no céu, ser recebido por Jesus, ele não fez nada, nenhuma construção nos terrenos profundos do ser, a nível de consciência, a nível de amadurecimento psicológico, emocional, espiritual.
E, consequentemente, porque quem trabalha sobre si acaba também trabalhando nos terrenos da fraternidade, do entendimento ao outro, do auxílio ao próximo. Lógico, lógico. Não tem como a gente alcançar um equilíbrio sendo perverso e mal com os outros, com a natureza, com o meio ambiente. Não tem como. Uma coisa leva a outra, é consequência da outra. Portanto, lógico, a gente não, os tesouros que nós juntamos é aqueles que as traças consomem, a ferrugem corrói, como Jesus coloca no seu evangelho, chegaremos do lado de lá de mãos vazias, porque isso ficou para trás. Dinheiro, fortuna, fama, como eu falei, a pessoa visita milhares de países, vive milhares de aventuras, mas isso aí não traz nenhum degrau dentro de si no terreno da alma, de uma conscientização, de uma construção dentro das fraternidades, do entendimento, da compreensão, do auxílio ao outro. É de uma reforma interior, né? Do amor, do entendimento, nada disso. Então, chega do lado de lá vazio. Vazio como viveu a vida aqui, porque não construiu nada. Se não quer ter uma vida vazia do lado de lá, construa. Bem, então o Ernestino, a gente se encontrava no hospital, já estava recuperado, já tinha recebido alta, levou 8 pontos na testa em função da agressão que ele recebeu lá na festa dos seguranças. E ele tomando banho lá, se olhando para o espelho, vendo sua cabeça branca, molhada, os cabelos brancos, ele se contemplava no espelho. Aí os traços da beleza física já tinham ido embora. Só ficaram ali as marcas do tempo que lhe cobriam a face. Isso aí é inevitável. Então, a gente vê os famosos aí recorrendo à plástica, esticando o rosto, que fica até assim, né? Aquelas situações. Tudo isso momentâneo, porque a pessoa tem que fazer plástica, e mais plástica, e mais plástica. E isso também tem essas consequências. Tem essas consequências. Não há jeito. Não tem como fugir dessa situação. Mais uma vez, uma forma da gente se iludir e se enganar. A gente preocupa com a estética externa, com a beleza externa. Então, eu sempre falo com a minha companheira, não vamos preocupar com isso, minha filha. O importante é que é minha alma que sofra uma cirurgia plástica. E chegar do lado de lá e encontrar uma alma bonita. E o corpo, esse vai mesmo. Então, não importa. Agora, as cirurgias plásticas que eu fiz na minha alma, essas aí permanecerão. Não só agora, mas até para outras vidas. Então, se eu não quiser vir numa outra vida mais feio ainda que já sou hoje, vamos trabalhar sobre nós mesmos. Vamos fazer cirurgia na alma. E a cirurgia na alma, na plástica, na alma, ela é só realizável através do trabalho sobre si mesmo, na nossa transformação. Ele, diante daquele quadro aí, ele fez a pergunta mais importante para todos nós. Quem sou eu? E a maioria de nós não fazemos, passamos a vida toda sem fazer essa pergunta para si mesmo, sem parar para pensar nisso, refletir sobre isso. E muitas vezes, aqueles que muitas vezes, às vezes, vêm até fazer isso e se encontra perdido. Porque qual que é a resposta que se dá? A gente não se sabe. Mas já se fazer essa pergunta já significa uma coragem diferenciada do senso comum. E é uma pergunta muito profunda e, ao mesmo tempo, tão complexa, que muitas vezes a gente se recusa a fazer, a encarar essa pergunta. E essa indagação não tem relação com o nosso nome, nem com o nosso sobrenome, nem com o dinheiro, nem com os títulos que a gente possui. Quem sou eu? Eu sou o doutor fulano de tal. Eu sou o mestrado em psicologia, em filosofia, em história, fulano de tal. A resposta a essa indagação quase sempre é inquietante, porque a gente não sabe dar resposta para ela. A gente não sabe dizer quem sou eu. Não sei. Eu não tenho muita resposta para isso. E essa indagação vai nos remeter a outras perguntas também muito importantes, que nós não vamos nem ter tempo de trabalhar aqui. Mas vamos repeti-las mais uma vez.
amei o suficiente. Aqui, nesse amor, eu ainda distendo isso. Não é bem amor, não. Eu soube respeitar os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, os meus pais, os meus irmãos, os meus colegas de trabalho, o meu chefe, os meus empregados, as faxineiras, a servente, as pessoas que limpam a rua, a quem está convivendo na minha sociedade. Ou seja, os outros, soube respeitar a natureza, os animais, as plantas, tudo, gente, tudo. Eu soube respeitar, porque se eu não sei nem respeitar, como é que eu vou saber amar? Então vamos cortar o amar. Vamos colocar, eu soube agir com respeito aos semelhantes, ao nível vegetal, animal e humano, de uma forma mais ampla, soube fazer isso? Tive condições, me comportei dentro dessas linhas? Consegui dar conta de mim mesmo, o que significa? Eu consegui disciplinar os meus desejos, as minhas dificuldades, minhas questões. Muitas vezes, por exemplo, eu proponho fazer dieta, mas eu não consigo me dar conta de mim mesmo. Eu sempre quebro a dieta, sempre quebro os jejuns. Mas, em vez de fazer o jejum do alimento, vamos fazer o jejum da fofoca, da intriga, da vaidade, da presunção de falar da vida dos outros, de comentar sobre acerca das pessoas. Vamos fazer o jejum das mentiras, e etc. Então, vamos fazer os jejuns morais, emocionais e psicológicos. Então, na Semana Santa, em vez de deixar de comer o peixe ou comer a carne branca, deixe de falar da vida alheia. Fui fiel à minha consciência, à minha essência, ou apenas representei papéis? Então, nós passamos a vida representando papel para os outros, fingindo para os outros, enganando os outros. A gente se posa de bonzinho, de atencioso, de solidário, de compreensivo, mas dentro de casa eu maltrato os meus pais, piso neles, exijo deles, cobro deles, ou aos meus filhos, ou a minha esposa, o meu marido, e vai por aí. Meus empregados, então, eu desço o sarrafo, mas com os outros lá fora, com um outro igual a mim, não, as pessoas, não, o fulano é um doce. Aí eu sempre pergunto, você comeu 5 quilos de sal com eles ou 1 quilo? Quantos quilos de sal você comeu com a pessoa? Emocionalmente, sou um milionário ou um mendigo? Se você não trabalhou sobre si, se você não se conhece, você é um mendigo. Durante a existência, briguei ou brinquei com a vida? Então, nesse sentido que está colocando aqui, eu fui uma pessoa mal-humorada, reclamona e etc., ou eu soube entender, compreender, aceitar, respeitar? Superei os meus traumas ou acumulei tristezas no decorrer da existência? Então, muitas vezes, nós temos alguns traumas, algumas dificuldades, principalmente num país, muitas vezes, que é racista, como o nosso, por exemplo, a pessoa tem dificuldade com a cor da própria pele, com a sua gordura, com alguma questão de beleza, e a pessoa superou isso ou ainda ficou pior? Qual o trabalho que você fez sobre si mesmo, nesse sentido de você superar suas dificuldades emocionais e psicológicas, e até físicas também, que vai refletir no psicológico e no emocional? Então, você superou seus traumas, seus problemas, suas questões? E não só nesse terreno, não, nos terrenos éticos, nos terrenos morais, também está envolvido aí. Eu soube tirar proveito das minhas dores, das minhas dificuldades, dos meus problemas, dos meus traumas, ou tudo isso aí me levou ainda a ser uma pessoa mais amarga? Então, eu tenho dificuldade financeira, dificuldade material. Eu soube aproveitar isso em meu benefício, meu crescimento, meu reequilíbrio, eu ainda fiquei mais revoltado com a vida, com Deus, quis enganar meus irmãos na herança, e vai por aí afora.
Consegui acumular amigos na mesma proporção em que acumulei dinheiro? Então, são aí algumas das perguntas. E quando a gente começa a fazer essas perguntas e encarar essas questões, a gente começa a deixar o estado de sono consciencial no qual nós vivemos e existimos e passamos a começar a despertar um nível de consciência diferente em nós. A gente começa a acordar para alguns valores mais importantes na vida. Aí as questões materiais deixam de ter tanta importância, tanto domínio. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, frequentando cursos, faz curso disso, é constelação, é aquilo, é aquilo outro lá, mas vive correndo atrás de dinheiro. A preocupação essencial dela é isso. Ter dinheiro para ter um bem-estar. Ela não despertou a consciência emergente. Quem está nas linhas ainda do sono. Então, se você frequenta o centro espírita ou a religião, mas vive correndo atrás das questões mundanas, comuns da vida no dia a dia, você realmente não transformou, não elaborou, não começou a valorizar esse lado espiritual, esse lado de construção de si mesmo, de trabalho sobre si, você ainda está no estado de consciência de sono. Você está apenas sonhando que está mudando. Então, conheço milhares de pessoas que apenas sonham que estão trabalhando sobre si, que estão se transformando, mas tudo é sonho, só sonho. De concreto, de real, não tem nada. Quando você convida a pessoa para fazer um estudo, para fazer um trabalho, tudo é mais importante. É o filho, é o encontro, é o aniversário, é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, ainda está dentro do estado de sono ainda. Então, muitos de nós estamos enganados e nos enganando na vida. E o despertar no mundo espiritual não vai ser doce nem gostoso. O André Luiz, mesmo no livro Nosso Lar, está mostrando isso e nós estamos vendo isso lá. Assim, também não estamos entrando em profundidade no tema, mas a gente estamos deixando lá. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, entenderão, compreenderão. Porque isso também, como a gente mesmo já respondemos algumas pessoas aqui no canal, todos nós temos uma hora, todos nós temos um tempo e um momento. Então, se você ainda não chegou no tempo de compreender e entender isto, uma hora virá. E é lógico que muitas vezes a gente acorda e desperta para essas questões através da dor. Então, muitas vezes, a dor ainda não chegou na nossa porta na forma e na proporção para nos chocalhar verdadeiramente. A gente vai ter que aguardar uma outra oportunidade, na qual a dor vai nos mexer nas entranhas do nosso ser. Aí a gente acorda, aí a gente muda e cresce. Infelizmente, é o caminho que a gente escolhe. Por isso que a espiritualidade vai colocar o caminho do amor e o caminho da dor. Feliz, por isso que Jesus coloca. Quer ver? Isso está dentro do Evangelho. Jesus fala para Tomé: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Jesus está falando sobre isso. A construção do caminho da dor e do amor. Tomé precisava da dor, ainda do sofrimento ainda. Precisava do concreto para despertar. Agora, aqueles que já conseguem, começam a ouvir, nossa, isso aí tem fundamento. Muitas vezes, às vezes não podemos não dar conta de, às vezes, viver dentro daquelas linhas ou realizar o que nós necessitamos fazer para a gente poder chegar do lado de lá de uma forma melhor. Mas a gente já começou a despertar. Então, essa consciência emergente que o Guinaldo designa e que nós, particularmente, chamamos de estado de lembrança de si, começa a brilhar dentro de nós, começa a lampejar. E aquilo que nós falamos, é trabalho para vidas. Isso não vai ocorrer de uma hora para outra, gente. Então, igual a Ernestina, começou a despertar agora. Ele vai fazer todo um trabalho de realização. Isso vai lhe dar condições de retornar para o mundo espiritual numa situação diferente, melhor. E a próxima vida dele, com base nisso, poderá vir a ser melhor, dependendo do que ele realizar do lado de lá. Porque tudo isso também está interconectado. Uma coisa depende da outra, que leva a outra.
como tudo na nossa vida, que a gente tem falado, é um processo. Bom, é isso. A gente já está passando em alguns minutinhos. Alguma coisa mais que trazer, Vicentinho? Não? Ok? Então, vamos lá à nossa prece, agradecendo, e esperamos que as nossas reflexões, as nossas pontuações venham auxiliar a vocês aí, assim como nos tenha auxiliado. Muito obrigado a todos e vamos orar, agradecer a Deus. Deus, Pai, de soberana bondade e amor, Jesus, divino orientador de toda a humanidade, nesses instantes em que chegamos ao término de mais estas reflexões da noite de hoje, gostaríamos de vos agradecer e aos amigos espirituais, os nossos mentores e orientadores, que nos ampararam, que nos assistiram, que nos auxiliaram, Senhor, no trabalho do tema desta noite. Te pedimos envolvê-los nas tuas bênçãos e recordando do Aguinaldo Paviani e de todos aqueles que propiciaram que esta obra chegasse a nós, rogamos as tuas bênçãos em favor de todos eles. Lembrando daqueles companheiros que, a partir dos planos espirituais da vida, nos acompanharam no estudo de hoje, nas reflexões desta noite, e também da nossa irmã Vicentina, para todos eles rogamos as tuas bênçãos. Ainda recordando de todos aqueles que se inscreveram em nosso canal, Reflexões Analíticas, uma vez mais te pedimos envolvê-los nas tuas bênçãos. E também, Senhor, rogamos abençoar a todos que vierem a nos ouvir e a nos assistir. Recordando daqueles que ainda envolvidos nas teias da ignorância, das ilusões, que nos desejam mal, ou que às vezes se movimenta o mal em relação a nós, rogamos as tuas bênçãos em favor deles, quer estejam encarnados ou desencarnados. Abençoa-os, Senhor, e abençoe a toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Amigas e amigos, o nosso muito obrigado a todos vocês e até o próximo estudo, as próximas reflexões. Tchau.